sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast que fala com imigrantes, parceiros, brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, brasileiros que às vezes estão visitando, pensando em investir, mas que conta histórias inspiradoras de pessoas que eu conheci ao longo desses 27 anos morando aqui nos Estados Unidos. E hoje tem uma convidada muito especial, mas antes eu queria muito que você se inscrevesse no canal, toca a campainha para que você possa acompanhar essa jornada com a gente. Toda segunda-feira tem um podcast novo, tá bom? E essa menina que eu vou apresentar para vocês hoje foi muito interessante, porque esse final de semana passado foi o Dia Internacional da Mulher, dia 8. E eu fui uma das homenageadas junto com outras mulheres. É um prêmio que já existe há algum tempo, eu venho acompanhando bastante. E é justamente empresárias brasileiras, profissionais, que lutam. E o nome, né, da nossa empreitada aí, do nosso reconhecimento, Mulheres, Liderança e Coragem. E eu fiquei escutando a história de um monte de mulheres aquele dia. Aí teve uma pessoa que me chamou muita atenção. Eu falei, vou convidar para o meu podcast, que é essa menina, que também ganhou aqui, né, o reconhecimento, que é a Daniela Dutra, que está aqui com a gente hoje, essa menina linda. E você sabe o que ela faz? Espera que eu já vou contar para vocês. Seja super bem-vinda, Muito obrigada, Dani. Um prazer estar aqui com você. Eu agradeço demais pela oportunidade. Olha que lindo que eu ganhei dela, ó. Isso daqui, gente, para quem não sabe, eu vou deixar ela contar. E o nosso bate-papo vai começar assim. Quem é a Daniela Dutra? Da onde você veio? Como é que você foi parar aqui em Orlando? Bom, um pouquinho assim falando da minha história. Eu sou uma mineira lá do interior de Minas. Cresci num sítio. Olha. Cresci num sítio e eu falo que a paixão pelas plantas, né, pelas frutíferas, vem desde pequena, né? Cresci rodeada por todas elas. E uma especial sempre me cativou muito, que é a jabuticabeira. Todos provavelmente já tenham ouvido falar, porque é difícil a gente conversar com alguém e não ter uma história de quintal da avó, quintal do tio, do amigo, do vizinho, que não tenha tido uma jabuticabeira. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Era a fruta preferida do meu pai. Com Ele certeza. Era impossível de começar e comer uma só. Sim. Então era assim, aquele balde de jabuticaba. Tanto é que como eu comecei a plantar algumas frutas na minha casa, essa foi a primeira. Eu falei, eu quero uma jabuticabeira em homenagem a ele. Com certeza. Então hoje eu ganhei aqui, ó, um pezinho de jabuticaba. Essa é uma que produz mais cedo, para você não ter que esperar muito tempo. Essa, por exemplo, é a variedade, aqui nos Estados Unidos eles conhecem como Red Hybrid, ou no Brasil como híbrida. Ela produz a partir dos 3, 4 anos, e essa já tem um aninho e pouquinho. Então, vamos dizer assim, que já você já vai estar colhendo frutos dela. É só mudar muito amor e cuidado em casa. Mas antes de você continuar a sua história, por que me causou essa curiosidade, né? Porque nesse tempo todo eu vejo empresários brasileiros na área da saúde, na área de escolas, né? Banco, profissionais de todas as áreas, mas eu nunca tinha conhecido uma... Como é que a gente chama? Plantadora de jabuticaba? Uma apaixonada. Uma fabricante de plantas frutíferas? Sim. Conta. Então, você cresceu no sítio, continua então sua história. Quando eu vim morar aqui, eu sempre gostei de ter, vamos dizer, eu falo que a parte do jardim é a parte que mais me chama a atenção numa casa. Por mais bela, mais estruturada que seja uma casa, se ela não tiver um jardim, para mim, especialmente, fica faltando alguma coisa. Então, eu sempre busquei trazer um pouco disso. Então, na minha casa, sempre, eu digo que o Dani Backyard, ele já existia, ele só não tinha um nome, não tinha, vamos dizer assim, esse formato. Então, quando em 2011 eu vim pra cá, já pensando, né, em ser mãe, eu pensei, será que eu vou ser uma daquelas grávidas pensando, assim, naqueles desejos, às vezes, malucos, que você pensa assim, se eu quiser comer um tijolo específico que não existe aqui, onde é que eu vou conseguir? Aí eu pensei, aqui eu acho que não tem jabuticaba. Então, começando a pesquisar sobre trabalho, enquanto, né, eu não podia trabalhar propriamente dito, eu comecei a pesquisar e um dia apareceu no Craigslist, que era antigamente Craigslist, algo de jabuticaba. E fui até esse lugar, que era um senhorzinho, encontrei outras frutíferas, ele tinha jabuticaba, só que não produzindo, e eu já havia feito a minha pesquisa, que é a mais conhecida, que é a Sabará, demora 10 anos para produzir.
Então eu falei pra ele, olha, eu não quero esperar 10 anos porque eu quero ter filhos logo e esse projeto da jabuticabeira em casa é pra ter quando eu tiver os meus filhos, porque se eu tiver vontade de jabuticaba eu preciso ter ela em casa, porque não dá pra trazer do Brasil pra cá. Então passamos 3 meses, ele me ligou e falou, olha, eu consegui a jabuticabeira pra você com frutinho. Fui toda feliz pra buscar a jabuticabeira, meu marido não queria, porque ele falou que a gente não teria espaço. Mal sabia ele que era só a primeira de muitas que iriam vir. E ela veio com 8 jabuticabinhas. E eu conto essa história, as pessoas dão risada, porque realmente foi isso que aconteceu. 8 jabuticabinhas amadureceram e foi dividida que nem hóstia lá em casa, porque era só o que tinha. E bom, passaram-se os anos, ela foi crescendo e cada vez mais, crescia, produzia mais. Então, assim, a última colheita que a gente fez, baseada do ano passado, a gente colheu mais de 100 libras, 100 e poucas libras de jabuticaba. Nossa! Atualmente a gente tem, às vezes eu me perco nas contas, mas atualmente a gente tem pelo menos 20 jabuticabeiras produzindo num quintal, que é o Dani Backyard, é um quintal mesmo, né, um nome fantasia. E dentre as variedades, não só a Sabará, que é a mais comum, a gente tem a híbrida, a gente tem a Grimal, a gente tem a Trunk Flora, dentre outras tantas. Trunk Florida? Trunk Flora. Flora. É o nome da jabuticabeira de cabinho no Brasil. Aquela que dá como se fosse um cachinho de uva. Porque todas dão pegadinhas no tronco. Essa, ela dá como se fosse um cachinho mesmo. Ela dá o pendão um pouquinho maior do que seria o normal. Você tem todos os tipos lá? Não, ainda não. Estou galgando para conseguir, porque a gente fala que na natureza a gente tem uma ideia de pelo menos 100 e tantas variedades. Então, assim, existem muitas outras que eu ainda não conheço pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente pode ter outras tantas mais. Comercialmente falando, a gente trabalha com a Sabará, que é a tradicional, né, a mais conhecida, e também com a híbrida. As outras, que a gente chama de jabuticabeiras raras, porque são mais difíceis de conseguir, a gente ainda não tem escala comercial para vender, nem a gente tá né, tentando aumentar a medida, né, fazendo mais mudas. E tem árvores que já produzem, mas em pequena escala, se comparada à Sabará e à híbrida. Ô Dani, como é que é o clima da Flórida para a produção de jabuticaba? Ele é muito parecido com o do Brasil, porque a jabuticabeira ela tem uma incidência, se você for olhar pela parte geográfica do Brasil, entre a parte do sudeste e sul do Brasil, né? Então, assim, o clima da Flórida, ele favorece bastante nesse sentido, né? Então, você é de onde do Brasil? Minas. Minas. Então, eu estou exatamente ali, né? No meiozinho ali da Mata Atlântica. Então, ela se adapta muito bem aqui. A gente teve aí agora essa mudança um pouco de clima, né? Um pouco mais drástica do que a gente está acostumado. Você conseguiu salvá-las? Elas sofreram bastante, assim, caíram muitas folhas, mas estão renascendo. Porque elas são bem resistentes, tanto é que elas também, na parte sul do Brasil, a gente tem jabuticabeira, então assim, elas são bem resistentes. Porém, a gente, né, falou de um frio que estava um pouquinho fora da média, então elas sofreram um pouco mais. Tanto é que nós deveríamos estar fazendo a colheita anual, a maior colheita do ano, agora. Todo ano, entre abril e março, a gente tem a colheita grande, né? Que a gente colhe durante todo o ano, né? As híbridas vão produzindo, as sabarás também, só que em menores quantidades. Como que você vende? Aqui nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, os frutos são vendidos por pound, no Brasil é vendido por litro, né? Litro? Litro. No Brasil é vendido o litro, né, da jabuticaba. E lá, quando a gente vai, eu falo que assim, né? Quem é apaixonado por frutas... Quando você vai no Brasil, você fica louco. Você vai no supermercado, você quer sair de lá com um caminhão de coisa. Porque você encontra muita opção e é barato. E se tratando da jabuticaba, principalmente, você encontra muito mais acessível, né? Tanto as árvores quanto os frutos também. Eu lembro de um dia andando por Divinópolis, eu tava indo pra padaria com meu marido e bem na esquina a gente parou no sinal e do lado, eu olhei assim, tinha 2 jabuticabeiras na frente de uma floricultura, eu fiquei louca. Falei, não, para aí que eu quero ver. Ele, não, a gente tá no sinal, a gente vai parar ali do outro lado. E nisso a gente parou do outro lado, desci, fui ver, tava fechado, era horário de almoço, fiquei esperando, fomos na padaria, eu lá tomando café e olhando pra floricultura. Era assim, uma árvore já grande, eu não tenho ideia de idade, mas já estava produzindo. Eram 2 sabarás. Falei, gente, que pena que não cabe na mala pra gente já colocar essas 2 e já levar com a gente. Porque aqui a demanda tem crescido, graças a Deus. Porém, existe aí como dizer, não é tão abundante quanto o Brasil, né? E produzir uma árvore, né, crescida, já produzindo,
existe aí a questão, né, de o tempo, né, para você poder fazer isso. Então, assim, a gente tem crescido, graças a Deus, de pouquinho a pouquinho. Começou com uma árvore, agora a gente, fora as mudas menores, né, que a gente também tem as árvores que já produzem. Mas é um processo de Então, mas formiguinha. como é que você vende? Para o cliente final, você vende para mercados? Como é que você faz isso? A jabuticabeira, assim como a jabuticaba, aqui nos Estados Unidos, como eu falei, é um pouquinho diferente do que do Brasil. É um produto perecível, então não existe um armazenamento, a não ser que você queira fazer a polpa. Se você quer comer o fruto da sua maneira in natura, o ideal é colher e já consumir. Porque depois de colhido, a gente tem uma prévia de pelo menos, vamos colocar pode até estender um pouco mais, mas pelo menos eu coloco uma média de 5, 6 dias refrigerado para você poder ter ela com o sabor da jabuticaba de verdade. Sim. Para ficar docinho. Exatamente. Porque passado isso, a gente já... Então não é tirar do pé, tem que esperar um pouquinho. Não precisa. Você pode consumir ela automaticamente, tirar do pé e já comer. Ou se você quiser, de repente, se você compra uma quantidade maior, armazenar, você tem esse tempo. Eu tenho clientes que moram em outros estados. Sim, eu já tive pedidos do Canadá, de Portugal. Porém, eu digo assim, eu fico lisonjeada, porque assim, é tudo ainda, como eu falar, a gente ainda tá da maneira rústica, mas eu fico feliz porque a maioria das pessoas que chegam até mim são por referências de alguém que já comprou, que já veio até mim, gostou e me deu a referência. Então, assim, gostaria eu de poder atender mais gente. Mas a demanda local ainda é um pouco maior do que eu posso produzir, né? Graças a Deus por isso. Eu posso dizer que eu tenho mais clientes do que eu tenho para entregar. E você tem outras frutas também? Tenho. Então, assim, em casa a gente tem mangueira, a gente tem mamão, a gente tem abacaxi. Então, sempre que tem um excedente das outras frutas, porque o nosso foco é a jabuticabeira, né? Eu falo que assim, o restinho de espaço que tem lá em casa, a gente, como eles tirou a gente põe uma jabuticabeira no lugar. Então, a gente utiliza para jabuticabeira. Mas sempre que tem algum excedente, a gente coloca... Você mora num sítio? Não, é uma casa com um quintalzinho, né? Muito, muito... Eu falo que é o nosso pequeno paraíso. Então, assim, o nome Dani Backyard não é um nome fantasia. É literalmente o que é. Eu tive uma cliente que uma vez foi nos visitar para comprar a sua jabuticabeira e ela, nossa, eu vendo seus vídeos, eu achava que era uma mini fazendinha. Falei, olha, não deixa de ser. Para os meus filhos, pelo menos, um dia a minha filha, ela comentou comigo, mamãe, nós temos uma fazendinha, aqui tem formiga, aqui tem lagartixa. Falei, né, realmente não deixa de ser, né? Olhando assim, tem todos os bichinhos, tem os passarinhos, mas é um quintalzinho, né, que meio apertadinho ali, mas tem um pouquinho, eu digo que tudo que planta lá dá, graças a Deus, e a gente, né, futuramente, se Deus quiser, a gente poder expandir, né, é o que a gente espera. E esse é o seu negócio principal, Dani? Sim e não. Vamos dizer assim, né? Eu digo que o Dani Backyard, ele surgiu ali justamente quando começou a pandemia, né? Então, assim, até... Você chegou aqui antes da pandemia? Muito antes. Eu cheguei em 2011, né? Então, assim, já fiz muita coisa. Já fui make-up artist, já trabalhei em loja de tênis. Então, assim, é aquela coisa de imigrante mesmo. As oportunidades vão chegando e a gente vai aprendendo e fazendo várias coisas. Housekeeper, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Então, assim, eu digo que na pandemia, eu tinha acabado de ter o meu filho, o Gabriel, que agora tá com 6 aninhos. Então, eu já sabia que por um período aí, que a gente não sabia de quanto tempo, eu não tenho família. Minha família em si mora no Brasil. Aqui tem algumas pessoas da família do meu marido, mas que todos trabalham, como todo mundo. Então, assim, os schedules são realmente diferentes. Eu sabia que com 2 crianças eu não poderia trabalhar fora tão cedo, né? Então, assim, eu já tinha me planejado a isso. E com a chegada da pandemia, eu falei, agora que não mesmo. Então, o que aconteceu? Chegou a época da colheita da jabuticaba. Eu tinha 2 árvores, lembra, né? E eu pensei, poxa, eu tenho 2. Se eu vender de uma, ainda tenho uma que vai ficar aqui pra casa. Aí me deu essa ideia, vou colocar um postzinho ali no grupo do Facebook de mães e ver o que dá, sem expectativa nenhuma. Aí fui lá, coloquei, ainda fui bem específica, olha, tô com um bebezinho, o Gabriel tava com menos de 1 mês e meio, um bebezinho pequeno, horário comercial, pra quem se interessar, me mandar mensagem e tal. As pessoas começaram a me enviar mensagens 11 horas da noite, meia-noite, e foi assim uma coisa que eu falei, eu quero. Então aquilo meio que me acendeu assim, peraí, eu acho que eu posso fazer isso mais vezes. E foi daí que veio a ideia, sem budget nenhum. Tipo assim, eu não tinha
zero. Tipo assim, você tinha um dinheirinho para comprar a terra, para começar a plantar. Não tinha nada. Começou assim, do zero. O meu primeiro vídeo, se você voltar lá no Dani Becchiage, foi a coisa mais rústica, mais simples possível, porque eu não tinha essa experiência e não tinha realmente dinheiro para investir nada. E começou assim, de pouquinho. Um vídeo aqui, falando ali. E foi assim que a gente foi fazendo. As pessoas vieram chegando aos pouquinhos. E à medida que a gente, vamos dizer, aprendendo ali ao fazer. E, vamos dizer assim, a gente tem aprendido muito, né? Porque eu falo que a ideia do plantar, do colher, ele é uma terapia, né? Eu indico e muitas pessoas chegam até mim e falam também isso, que se sentem inspiradas ao ver os nossos vídeos, porque hoje em dia a gente vive num mundo tão tecnológico que a gente tem acesso, assim, no apertar de botão, de qualquer coisa. Só que eu digo que esses valores, né, de plantar, de colher o seu próprio fruto, o seu café, tomar o café que você plantou, que você colheu, a sua jabuticaba, são coisas que só quem já, vamos dizer, quem já experimentou vai entender. Porque talvez... É um prazer maravilhoso. Exato. E não só saber que aquilo que você está comendo é 100% orgânico, que é bom para você, que é bom para os seus filhos, para os seus netos. É um hábito que eu falo que as pessoas perderam ao longo do tempo e que hoje em dia, graças a Deus, vamos dizer assim, a gente chegou num ponto que eu digo assim, a gente já viu tanta coisa na parte tecnológica que as pessoas, assim, que mais a gente pode fazer, né? Então, muitas pessoas estão se descobrindo, voltando vamos dizer assim, ao reverso. Antigamente, a gente morava na roça. O sonho de todo mundo que morava na roça... Essa cidade. Eu falo porque assim foi com os meus irmãos. São Paulo, no Brasil, na minha época, era os Estados Unidos, né? Pra quem tá no Brasil, né? Então, assim, todos pensavam isso. O dia que eu puder, eu vou embora pra morar na cidade. Porque o morar na cidade era um avançar. Melhoria, né? Exatamente. E hoje em dia as pessoas estão se descobrindo, depois que todo mundo migrou, vamos dizer assim, para as cidades, que essa vida que a gente acaba levando na correria sempre, aqui com o smartphone, com a televisão, com isso, com aquilo, não é uma coisa que é legal de você fazer all the time. Né? Aliás, eu queria interromper agora te comentar que você passou por um desafio de saúde, né? Sim. Que eu acho que você queria compartilhar aqui para dar o exemplo, né? Com certeza. Para muita gente. Eu falo que o Dani Becchiage, ele confunde um pouco. Existe, né, a parte do Dani Becchiage, existe a parte da Daniela, né, do Dani DPL, que eu compartilho um pouco da minha vida, né, fazendo trabalhos como Brand Ambassador e como mãe, como, né, em geral. Lá em 2018, eu estava com a minha filha, 3 aninhos e meio, e correria, trabalhando, tentando fazer sempre um pouco mais, porque a gente sempre acha, né, pelo menos como mulher, a gente sempre pensa, né, se a mãe do lado fez 10 coisas, eu preciso fazer pelo menos 11, porque se ela deu conta, não é possível que eu não vou dar conta também. Então, assim, comecei nessa loucura de tentar fazer tudo, e a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo, só que a gente sempre tenta esticar um pouquinho mais para ver aonde dá. E comecei a sentir muito cansaço, um cansaço absurdo, mas sempre, vai passar, isso vai passar e vai passar. E um dia no trabalho, eu tentei olhar um produto que estava assim mais ao alto, eu vi que eu senti dificuldade. E aí onde eu falei, poxa, eu tô com problema de vista, preciso de um oculista. E fui ao oculista, comprei o mais high-tech dos óculos, sei lá, achando que ia melhorar, pensando que era problema de vista. Você não estava enxergando direito? Sim, ficava turva quando eu tentava olhar algo assim mais distante. E não melhorou. O dia que eu peguei o óculos, na verdade, foi o dia que deu o boom. Eu tive double vision do lado esquerdo. E daí eu fui direto pro especialista, eles verificaram e tal. Você não tem nada. Eu falei, como não? Não consigo enxergar. Então, assim, algo tem no meu olho, não é possível. E dali a pessoa não falou mais nada, só falou, olha, eu te indicaria ir pra emergência. E dali nós fomos. Eu perdi o apetite, às vezes eu não sentia vontade de comer. Naquele dia mesmo eu tinha comido uma banana de manhã e já era 3 horas da tarde, quase 4, eu não estava com fome de comer nada. Fiquei ali na emergência, meu marido voltou para pegar minha filha, né, na escolinha. E eu fiquei ali até umas 8, 9 horas da noite, esperando uma vaga, né, pelo quarto. E quando passaram por mim algumas pessoas que estavam estudando, né, e me questionando o que eu estava sentindo e tal, apenas um mencionou que eu poderia talvez estar com esclerose múltipla.
Eu nunca havia escutado, eu havia escutado assim, bem de longe o que era isso, mas eu nunca tinha me aprofundado. Então eu falei, não, imagina, passou 10, só um que falou isso e tá totalmente equivocado, não é possível. Não querendo acreditar, eu acho que seria isso, né? Então quando foi naquela madrugada, eles me colocaram para fazer o MRI, né, que ressonância magnética. E no dia seguinte, na manhã seguinte, isso foi 30 de outubro. Era a madrugada do dia 30 pro dia 31 de outubro. Eu lembro perfeitamente, assim, eu contando, eu consigo ver cada segundo. Não dá para esquecer isso, né? E naquela manhã do dia 31 de outubro de 2018, teve uma médica e ela veio conversar comigo, aí vi que ela era brasileira, começamos a falar em português. E ela, assim, sem poupar palavras, ela me falou. E na hora, é igual aquela pancada no peito que você leva, você não sabe de onde você levou. Na hora eu falei, eu vou morrer. Essa foi a sensação. E dali, eu comecei a chorar, liguei pro meu marido estava em casa para levar minha filha para a escolinha. E eu falei para ele que o quanto antes ele pudesse vir, melhor. Então, assim, à tarde, ele veio um pouco mais à tarde, depois ele voltou para minha filha, perguntou se eu queria vê-la. E eu queria muito ver minha filha, porque como mãe, eu digo que quando a gente tem qualquer coisa, né? Principalmente quando a gente fica doente, a gente não pensa em eu indo embora daqui, eu sozinha. Eu penso indo embora e deixando a minha filha. Foi essa a dor que me pegou demais. É o chão se abrindo e você caindo num buraco negro. Essa foi a sensação. Então, quando ele buscou ela e trouxe para eu ver, que eu falei, não, preciso ver minha filha. Eu tive que conter as minhas lágrimas, a minha reação, porque eu não queria passar para ela esse momento, assim, né? Então, quando ela entrou pela porta, foi até engraçado, assim, porque ela me viu, eu tava com um tampão ainda no olho, né? E ela me viu com aquela roupa do hospital, uma camisa grande, larga, amarela, uma calça verde. Ela, mamãe, mas você ainda tá com essa roupa, mamãe? Aí, na hora, a única coisa que veio na minha cabeça foi, não, filha, porque a mamãe tá fantasiada de pirata. Que é o tampão no olho, aquela roupa esquisita. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. A gente inventa cada E ela se descontraiu. Então, assim, eu falo que eu quase que foi uma sensação de morte e renascimento outra vez. Porque, assim, eu vivi 2 meses bem debilitada. Eu tive esse primeiro ataque, eu fiquei 5 dias no hospital, tomando ali a medicação na veia. Voltei para casa, 20 dias depois eu tive um segundo, tive que tomar outra vez. Só que eu não sabia, porque é como um tiro no escuro, você não sabe... O que desencadeia uma esclerose múltipla? Existem tantas explicações que podem ser dadas, que essa foi a primeira questão, uma das primeiras perguntas, né, que eu fiz para a médica. O que eu fiz? Porque a ideia é essa, eu fiz algo de errado. Ou o que eu deixei de fazer? Porque não é possível. Eu nunca tive nada, não existe caso na família. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer que me desencadeou isso? Ela, não dá para saber. Existem tantas possibilidades que a gente não consegue nem descrever ao certo. Antigamente, as pessoas nem sequer se tratavam porque mal sabiam o que tinham. A medicina já avançou muito, porém existem muitos questionamentos que ainda não têm uma resposta definitiva. Quando eu fui pela primeira vez no meu médico, eu achei que eu ia sair de lá com todas as respostas para as minhas dúvidas. Eu saí de lá com mais dúvidas do que quando eu cheguei. Porque realmente não dá para saber. É igual você falar qual medicação é boa para você. Se existe aqui um leque de opções. Não dá para saber. Você vai testando essas coisas? Porque é algo muito singular. Cada pessoa, se você pegar, vamos dizer, 10 pessoas que tenham múltipla esclerose, ou esclerose múltipla, não dá para dizer, olha, faz esse tratamento porque esse aqui foi bom para mim, vai ser bom para você. O organismo é diferente. Então o recebimento disso também é diferente. Então, assim, como eu falei, é como um tiro no escuro. Então, assim, você sabe... faz quanto tempo já, Dani? Desde 2018. Quase 10 anos. 8 anos já. Exato, 8 anos. E agora você está absolutamente controlada? Sim, eu falo que eu fiz um reset da minha vida, né? O que me tirou daquele buraco negro foi o amor de mãe pela minha filha, pela minha família. Eu me fechei, eu falo que eu fechei... E você ainda teve neném depois? Sim. Eu falo que Deus, ele faz, assim, coisas que a gente não espera, né? Então, assim, a minha dor de pensar que eu poderia morrer e deixar minha filha... Ela só não era maior de saber que eu não poderia ser mãe novamente. Porque eu sempre desejei ser mãe de 2 crianças. Um menino, uma menina ou vice-versa. Eu sempre tive esse, vamos dizer, né, esse quadro pintado já na minha cabeça desde sempre.
Então ali eu pensei, acabou pra mim, eu não vou ter mais tempo com a minha filha, não vou ser mãe de novo. Então pra mim aquilo me doeu. Eu chorei um dia inteiro, até o ponto que a minha cabeça doía tanto de chorar que as minhas lágrimas já não saíam. E eu tinha mais vontade de chorar e eu não queria comunicar a ninguém ainda, mas eu chamei uma das minhas irmãs no Brasil, eu falei, eu preciso ouvir alguma coisa que me dê um alento, qualquer coisa. Então, assim, foram 2 meses, desde o processo de recuperação até um dia que eu estava em casa, eu passei ainda 7 dias sem poder enxergar desse olho. Eu lembro que um dia eu falei Quer dizer que ataca os olhos também. Pode atacar, porque depende do lugar do cérebro onde você teve aquele ataque específico. Então, você pode ter problemas de mobilidade, tipo o braço, a perna, a fala. Porque, como diz, o cérebro é o que comanda tudo, né? Então, assim, dependendo da onde for o problema, ou o tamanho que ele causar ali, o dano, né? Porque, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. A múltipla esclerose nada mais é como se fosse assim, os nossos neurônios, eles que chamam de bainha de mielina. Imagina um fio que passa eletricidade. Se esse fio se rompe ou se ele fica ali desencapado, aquela energia vai às vezes passar de maneira errada. É como se fosse isso. Então, quando você tem um ataque, é como se esse fio desencapado comece a dar curto. Então, você pode ter problemas de mobilidade, dependendo da região do cérebro onde foi exatamente aquele problema. Que loucura. Sim. Você tá aqui hoje linda, magra, bonita, sorridente, feliz. Que coisa, que recuperação. Eu digo que assim, a gente não escolhe sofrer, a gente não escolhe ficar doente, a gente não escolhe passar por nenhum perrengue, mas eu digo que você pode decidir a viver sofrendo por aquilo que aconteceu, que não dá para desfazer, porque já tá feito, ou seguir em frente. Eu falo que o meu momento, assim, de crucial foi um dia no meu banheiro, que eu falei para Deus, eu não consigo mais viver dessa forma, viver com medo de ter um outro ataque, viver com medo se eu vou continuar, porque eu passei 2 meses até recuperação mesmo. Eu fiquei com problemas de equilíbrio. Teve um dia que eu fui amarrar os cadastros do tênis da minha filha e eu caí no chão. Então, assim, eu fiquei assim como se fosse quase um boneco. Então, assim, demorou um pouco. E eu me fechei, eu saí de rede social, eu tive que bloquear a minha mãe do WhatsApp, porque eu não consegui contar pra minha mãe. E ela começou a ficar preocupada, me mandando mensagem pra saber o porquê que eu havia sumido. Porque eu falei, ninguém conta pra minha mãe. Eu não quero passar esse sofrimento pra ela. Eu não sei lidar ainda com isso, eu não quero passar essa frustração pra ela. Antes, quando eu falava disso, eu chorava. Graças a Deus, hoje em dia, eu posso te falar sobre isso e já não me afeta dessa forma. Mas antes, no começo, cada vez que eu mencionava isso, parecia que eu voltava, era como um túnel do tempo. Eu voltava naquele dia, naquela hora daquele acontecimento. E um dia, passando assim, já quase 2 meses ali em casa, aquele sofrimento, aquele peso, né? Que você começa a carregar 1 tonelada nas costas, pensando o que vai ser o seu dia de amanhã, o que vai ser daqui pra frente. Porque o médico te fala assim, você precisa aprender a viver um dia de cada vez. Que é o certo, na verdade. Todos nós deveríamos fazer isso, só que a gente não faz, né? A fazer as coisas assim, né? Você pode fazer 10 coisas, mas não porque você sente que você pode fazer 10 coisas, você deveria fazer as 10 coisas ao mesmo tempo. Dê tempo pra você, porque assim, a múltipla esclerose, ela é muito assim, traiçoeira, vamos dizer. Porque aí pode haver dias que você está vendendo energia e no dia seguinte você está derrotada. Porque se você gasta as suas últimas reservas, o cansaço que pode causar é absurdo. Então, por isso que sempre, às vezes eu tô tão bem, que nem vocês, a sua energia vai subindo e de repente, opa, deixa eu baixar um pouquinho para não, dar uma descansada, para não usar 100% da energia que tem aqui. Então, assim, eu pedi a Deus para que me desse condições, porque eu falei, eu não me importo de viver com essa condição. Eu só não quero viver assim, me vendo dessa forma, sem esperança, sem perspectiva, porque isso não é viver, né? Você conseguiu. E desde então, nunca mais eu questionei nada, porque a gente questiona muito, né? Por que eu? Por que agora? Porque eu falei, por que isso não aconteceu daqui, sei lá, quando eu tivesse 50 anos, que eu estivesse já velhinha, minha filha já crescida, né? Vamos dizer assim, né? Não que a gente quer ficar doente aos 50, ninguém quer ficar doente hora nenhuma, mas tipo assim, mas por que não daqui a uns 20 anos, 30 anos? Porque agora, né? Minha filha ainda depende de mim, então assim, não é justo, né? Mas desde aquele dia, ouvindo a música do Davi Sasser, inclusive,
Deus de Promessa, aquela música me tocou tanto, eu falei, eu não quero mais viver assim. Né? Se tantas outras pessoas conseguem viver com isso e seguem em frente, eu quero que Deus me tire esse estigma que eu tô colocando. É como se você colocasse dentro de uma jaula. Sentisse enjaulado que você não pudesse sair daquele círculo ali. E desde então, nunca mais. Parabéns, viu? Parabéns. Eu acho que uma das coisas importantes agora para a gente, né, encerrar o nosso bate-papo aqui é falar para onde a Dani Backyard, a Dani sobrevivente de uma esclerose múltipla, para onde você vai? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? O que você pretende daqui para frente? Como uma mulher aqui, ó, de liderança e coragem. Conta pra mim. Olha, esse título aí, ele dá assim, ele dá um ênfase, né, para o que a gente quer fazer, mas dá assim um peso assim de, eu falo que eu procuro passar para as pessoas da mesma forma como eu tento ver as coisas depois do meu diagnóstico. Tentar fazer o seu melhor, da maneira mais simples possível, mas dando o seu melhor. Porque eu ouvi uma frase, eu não vou me lembrar agora quem falou, porque às vezes eu ouço algumas coisas e às vezes não lembro o nome. Você não precisa ser o melhor, você precisa ser o único, porque todos nós somos únicos. E quando você é única, você é o melhor de você mesmo. Exato. Então é isso Muito que eu gostaria linda. de passar isso para as pessoas, né? Tentar fazer o seu melhor de maneira genuína, como plantar, como pegar na terra, colocar uma semente, ver frutificar, que assim, é uma maneira analógica de olhar as coisas, mas a vida, se você cuida, ela irá dar bons frutos, né? Então, o Dani Backyard, ele se funde com a minha história pessoal justamente por isso, porque assim, não tem como tirar uma coisa de outra. É a minha terapia diária, eu falo daquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu amo, porque eu falo que assim, muitas pessoas passam nessa vida sem encontrar o seu propósito, né? E o Dani Backyard, ele é o meu propósito de vida, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, quando eu falo isso para as pessoas, eu não estou falando simplesmente para criar uma fase de efeito, para poder... É uma coisa verdadeira. Sim. E a gente percebe isso. Você realmente é um grande exemplo de uma mulher de sucesso, não só sucesso com essa nova empreitada, porque ainda é nova, né? Sim. Se você for... Nós temos 6 aninhos. Então, você ainda Um tem bebê. muita coisa para conhecer, Sim. mas como exemplo de vida de mulher que você pode dividir com tantas mulheres e com tantos seres humanos, com tantos imigrantes, pessoas que querem vir para cá e sabem que desafios existem em qualquer lugar. O importante é ter uma atitude de realmente chegar lá. Adorei a sua história, acho que você tem muito mais para contar. A gente vai colocar o seu Instagram para o pessoal te seguir, para o pessoal comprar com você. Eu já sou a cliente número 1 aqui. Adorei meu presente. Ai, que Queria bom, agradecer fico muito feliz. demais Muito a sua obrigada. presença, Obrigada pelo viu? apoio, Foi obrigada. linda e você é uma pessoa linda também. Você também. Obrigada. Eu te agradeço. Tenho certeza que vocês amaram e por isso a gente se inscreva no canal, aperta a campainha, ó. Toda segunda-feira a gente tem histórias maravilhosas, inspiradoras como essa. Obrigada, Dani. Eu que agradeço de coração.